Boa noite. Voltamos hoje com a nossa live da ESA Pará. Não tivemos live na terça-feira, porque foi o dia da abertura do primeiro encontro da paraense da Jovem Advocacia. E nós estávamos participando da abertura, que começou às 5 horas e terminou só às 5h30, às 6h30. O ensino jurídico durante o isolamento social. E ontem, quem fez a live com o Dr. Evandro foi meu querido amigo, vice-diretor, Dr. Lucas Salles. Boa noite, doutora Laura. Beijo grande. Que eu ontem tive reunião virtual da escola dos meus filhos, às 18h30. E aí o Lucas... Hoje eu voltei e nós vamos receber a professora Luna Freitas, que é nossa colega de ordem, conselheira. E nós vamos falar de uma temática que nós ainda não tínhamos tocado aqui nas nossas lives, que é o ensino jurídico durante o isolamento social. Oi, Luna! Oi, tudo bem, Luciana? Tá ouvindo? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu começo aqui dando alguns informes igual... Tô te ouvindo bem. A gente inicia a live dando uns informes igual a missa. Quem tá com saudade da missa são os informes paroquiais, os informes da ESA Pará. Bem, essa semana é uma semana de muita festa para a ESA, né, Luna? Porque a gente inaugurou uma atividade nova, que foi o grande sucesso que está sendo esse primeiro encontro paraense, encontro virtual paraense da Jovem Advocacia, usando toda a tecnologia que a gente está podendo construir aí ao longo, com as inscrições no site, com o envio do link por e-mail, e usando plataforma Zoom, usando a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para quem não tinha conseguido se inscrever, enfim. E a gente continua com as nossas lives, com raras exceções, dias que a gente não tem. Na verdade, na terça nós não tivemos, porque foi o dia da abertura, o dia do lançamento do evento. Eu tinha uma fala, uma palestra na abertura, e a gente não queria dividir o público, que o público somos todos nós da advocacia. Então, a gente queria todo mundo prestigiando lá os nossos amigos da Comissão dos Advogados de Início de Carreira. Ontem eu não pude fazer a live, que eu tive reunião virtual da escola dos meus filhos às 18h30, mas aí o Lucas Salles, querido amigo, primo e vice-diretor lá da ESA, fez a live com o doutor Evandro, de Direito Previdenciário, foi super prestigiado. Eu entrei rapidinho, 18 horas, para ver, estava tudo certinho. Alguns de vocês estão aqui, estavam lá ontem também. Hoje a gente está aqui contigo falando do ensino jurídico, e por incrível que pareça, desde 2 de abril a gente ainda não tinha falado de ensino jurídico aqui, Luna. Uma coisa tão importante, aí calhou da gente marcar hoje e ontem ter tido uma portaria nova, né? Então, o que tu vais falar aqui vai ser super novo. E amanhã eu cedi o espaço do nosso Instagram para a doutora Daniela, que é da Comissão de Contencioso Administrativo e Tributário. Vai ter uma live às 18 horas nessa área de administrativo e tributário, e a gente volta na segunda-feira com a doutora Carmen Cisnado para falar de constelação, de direito sistêmico. Na terça-feira a gente vai falar novamente de direito ambiental com o doutor Luiz Antônio Brito, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Na quarta-feira a gente vai falar com o doutor João Jorge, que é o presidente da Comissão de Direito das Pessoas LGBTI. Na quinta-feira a gente vai falar com a professora doutora Ana Cláudia Pinho sobre garantismo. E na sexta-feira a gente volta a falar de direito administrativo e tributário pela comissão da doutora Daniela. E lembrando que amanhã a gente tem curso online de direito ambiental, porque a gente está no mês do meio ambiente, que é o mês de junho, em comemoração ao meio ambiente. Então, eu fiz questão de ter algumas atividades voltadas ao meio ambiente. Amanhã o curso vai ser realizado pelo professor Dr. João Daniel, que é maravilhoso, fantástico. O curso vai ser às 17 horas online. A inscrição é gratuita no site da ESA. Corram lá e se inscrevam para vocês receberem o link direitinho, poderem participar, receber o certificado, tudo direitinho. Ok? Dadas essas informações, vamos ouvir. Querida professora Luna, muito obrigada por estar aqui conosco nessa hora do seu dia, dividindo o seu conhecimento com a nossa advocacia paraense, com os nossos alunos, com os nossos amigos que nos acompanham.
Muito obrigada, aluna, de coração. Sempre você muito querida, muito parceira. E vamos lhe ouvir agora sobre o ensino jurídico durante o isolamento social, que tantas mudanças foram trazidas. É contigo. Ok, obrigada, Luciana, pelo convite. Eu queria aqui parabenizar o empenho da ESA sob a sua direção para não deixar que esse tempo de pandemia atrapalhe o conhecimento, né, o conhecimento jurídico. Então, falar de ensino jurídico também perpassa pelo trabalho que a ESA está desenvolvendo, porque eu tenho plena convicção de que o público-alvo que nos assiste é de advogados, é de professores, é de estagiários, é de alunos e da sociedade civil como um todo. Então, esse redimensionamento foi bastante rápido, ágil, né? A Escola Superior de Advocacia ela está cada vez mais tecnológica, isso a gente percebe. E a temática de hoje ela passa muito por a questão das tecnologias de informação e comunicação. Né? Então, a gente fala muito em AD, fala muito em cursos online, digital, remoto. Há várias nomenclaturas para uma coisa só. É a educação à distância que está fazendo hoje a diferença no aprendizado em qualquer nível, nível básico, fundamental, médio e superior. Claro que com as suas peculiaridades, né, conforme a Constituição autoriza as diretrizes curriculares nacionais. Mas falar de ensino, falar de educação hoje em qualquer âmbito, é falar das tecnologias de informação e comunicação. E é importante fazer logo uma distinção aqui preliminar sobre os recursos educacionais e o que é a diferença deles para as tecnologias de informação e comunicação. Porque há muita confusão terminológica quanto a isso. As TIs ou TICs, elas são softwares ou hardwares, plataformas que são desenvolvidas por conhecedores da área de tecnologia, cientistas dessa área, para beneficiar a educação. São as plataformas, né? São as AVAs. E as recursos educacionais são como você vai utilizar dentro dessas plataformas. Se eu vou usar um chat, se eu vou usar uma live do Instagram, se eu vou utilizar uma webconferência, se eu vou utilizar mídias digitais, se eu vou utilizar materiais em PDF. Então, é bem interessante fazer essa distinção para que a gente possa entender qual é o parâmetro mínimo de qualidade em cima do ensino jurídico, mesmo durante o isolamento social, que é algo que a OAB preconiza. Afinal, quem está estudando direito hoje não é só o estudante da faculdade. Nós temos pós-graduandos, nós temos mestrandos, nós temos doutorandos e nós, professores, nunca paramos de estudar. Né? Eu até brinquei recentemente com um colega que é consultor educacional em Brasília. Eu disse a ele que um dos desafios, já antecipando aqui um dos pontos da nossa conversa, é justamente estudar um novo ramo do direito, que é esse ramo decorrente da pandemia, quer dizer, desde as normas internacionais, que são interdisciplinares, você tem que conhecer um pouquinho da questão de biossegurança, de saúde, e a questão jurídica. Né? Eu fiz algumas pesquisas, nós temos aí inúmeras normativas em nível federal, normativas em nível estadual, eu falo isso de leis, né? Leis, eu não estou entrando nem na questão do decreto, de portaria. Então, estadual, federal e municipal, todos os âmbitos de competência, legislando de forma concomitante, acelerada, e aí o estudante de direito, o profissional do direito, ele precisa estar estudando, ele precisa estar acompanhando, seja questões fiscais, discussões trabalhistas, né, os impactos dessas questões trabalhistas dentro do ensino jurídico. Então, a atualização hoje, ela é mais do que necessária, né, ela é mais do que importante. E aí, a forma como a gente vai trabalhar esse conceito é que vai fazer o diferencial dentro do processo educacional durante o isolamento social. Né? E eu fiz aqui um recorte rápido, histórico, né, desse momento que a gente vive. Dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma declaração de emergência internacional, dia 30 de janeiro, qualificando a pandemia decorrente da Covid como um evento de extrema complexidade. 4 dias após, então, o ministro Mandetta edita uma portaria, a portaria 188, que declara, então, a emergência em nível nacional. Né? Quer dizer, estava instaurada
a situação de emergência nacional. E aí, 6 dias depois, dia 6 de fevereiro de 2020, antes do Carnaval, inclusive, é publicada uma lei, que é a Lei 13.979, dispondo sobre as medidas de enfrentamento. Então, o Ministério da Saúde, anteriormente, 6 dias antes, 9 dias antes, no caso também da OMS ter decretado a pandemia internacional, é editada essa lei, e essa lei traz uma diferença muito grande de 2 tecnologias no artigo 2º. O isolamento social e a quarentena. Né? Então, em que estágio nós estamos hoje? Num estágio ainda de isolamento social. E qual é a principal característica do isolamento social? É a separação de pessoas, é a separação de corpos, é você não conviver próximo. E aí você para refletir. Dia 6 de fevereiro, todos os planos de ensino prontos, né, na maioria das instituições, aí você pode até falar um pouquinho da realidade da Universidade Federal, também trazendo um pouco dessa questão das universidades públicas, mas na maioria das universidades no Brasil, que são as privadas, elas estavam com todos os sistemas alimentados, alunos assistindo aula, em cima de um modelo de plano de ensino 100% presencial, ou aquelas instituições que adotam 20%, né? Elas também tiveram que repensar da noite para o dia. Eu lembro bem que isso foi em março. Em março as aulas pararam, né? Precisaram parar, e aí você se depara com uma realidade completamente diferente. Como redimensionar? Luna, mandar um abraço aqui para o presidente Alberto, que está nos prestigiando, acabou de entrar aqui. Obrigada, Alberto. Boa noite, presidente. Obrigada pelo prestígio. E registrar o seguinte, enquanto as instituições privadas normalmente começam em fevereiro, então em março já estava com mais de um mês de aula, já prevendo as avaliações que normalmente são abril, né? A universidade, no caso a UFPA, nós tínhamos começado as aulas uma semana antes. Sendo que na semana que nós começamos as aulas, obrigada, presidente, que ele é nosso fã. Obrigada. Que na semana que começaram as aulas foram suspensas, Luna, porque houve aquela chuvarada aqui em Belém, que coincidiu com as marés altas, e a UFPA, o campus da UFPA ficou alagado. Então, nós tivemos a primeira semana de aula suspensa, a segunda semana de aula houve, e na terceira semana já houve a suspensão por conta da pandemia. Então, nós nem começamos o nosso ano, de fato. Eu acho que eu dei 2 aulas, foi muito, e a gente já suspendeu por conta do isolamento, da saúde, enfim. As instituições privadas ainda tiveram, né, um mês e meio aí de aula, ainda teve o carnaval no meio, mas conseguiu ter um mês de aula, vamos dizer assim. Exato. Então, vocês acabaram exercendo a prerrogativa lá da Portaria 344, que dava a opção de paralisar as aulas ou continuar as aulas através de ferramentas de recursos educacionais por meio das TIs, das TICs, né? Então, imagina as instituições privadas que eram 100% presencial até então, até março. O que faz? Né? Então, se depara com uma realidade bem, bem diferente. Eu trouxe uns dados aqui do Censo 2018. A Rede Federal de Ensino do Direito, ela conta com 41.467 matrículas, enquanto que a rede privada no Brasil, no curso de Direito, conta com 776.968 matrículas, né? 1.776 matrículas, 1.000 matrículas, um total de 816.435 alunos foram impactados falando só do curso de Direito. E só graduação, né, Luna? De Direito. E só graduação. E só graduação. Olha, eu vou mandar um beijo para minha de filha Dani, que entrou aqui para nos assistir. Oh. Beijo, meu amor. Boa noite, Dani. Então, o impacto ele foi muito grande, notadamente porque a maioria das matrículas do segundo censo 2018, censo universitário, elas estão concentradas na rede privada. Né? Então, discutir, por exemplo, medidas de biossegurança aplicada ao direito. O que mudou a partir de então? O que não pode fazer, o que pode fazer? E aí houve esse isolamento, ou seja, a separação, a característica principal dessa lei que instituiu a calamidade no Brasil, e falando de quarentena, isolamento social, criando uma comissão específica para acompanhar e monitorar essa situação,
ela conceitua no artigo 2º, repito, a separação de pessoas, você não pode conviver. E aí você pensa, o curso de Direito, modelo tradicional socrático, em que você trabalha o diálogo próximo do professor com o aluno, aluno e professor, aí você repensa, o que realmente vai acontecer, né? O que precisa ser feito a partir daí. Né? Então, todo esse processo de discussão, ele nasce desse processo envolvendo essa lei 13.979. E aí surge a discussão sobre o que é EAD. Para quem não conhecia a realidade, o que é educação à distância, e aí se evita muitas vezes dentro do ensino jurídico reconhecer vamos dizer assim, a aplicabilidade de um método totalmente à distância, né? E aí eu queria pontuar uma coisa. A educação à distância no Brasil, ela foi, inclusive, é interessante porque a portaria que regulamentou o aumento desse percentual para 40% na educação à distância, ele é de 6 de dezembro de 2019. E eu fiquei pensando assim, é uma norma que foi criada praticamente um mês antes da declaração internacional de emergência decorrente da calamidade. Parecia que estava adivinhando que viria alguma coisa, mas aí o que ela traz de diferencial? Além de aumentar dos 20% para os 40% a possibilidade de oferta de educação à distância, ela traz uma possibilidade que é a seguinte: eu não preciso necessariamente ofertar 40% da educação à distância, 10%, 20%, 30% nas disciplinas curriculares. O raciocínio a interpretação dessa portaria, ela nos leva a crer que você pode desenvolver atividades não somente dentro dos conteúdos, dentro das aulas das disciplinas, direito civil, direito penal, direito constitucional. Você pode fazer essas atividades dentro da organização pedagógica. Existe uma diferença entre o que é organização pedagógica e o que é organização curricular. A organização pedagógica ela é mais ampla. Por que eu estou pontuando bem essa portaria 2.117? Porque além dela trazer o aumento, uma instituição que seja presencial, ela já pode iniciar com a educação à distância. Se ela quiser mudar do modelo totalmente presencial, que tradicionalmente é o que é mais, vamos dizer assim, consolidado, o mais adequado ao tradicionalismo do direito, né? Como eu falei agora há pouco, o método socrático, da maiêutica, né? De você duvidar. Então, essa questão do diálogo, ela ficou comprometida devido ao isolamento social. Então, aí o que acontece? Você pensar, não, agora eu vou ter que converter todas as minhas disciplinas em aulas online. Mas não necessariamente quando o isolamento social for suspenso, né, eu precise deixar de trazer o meu aluno para fazer atividades de organização pedagógica. Exemplo, pesquisa, extensão, né, atividades extracurriculares dentro da instituição, prática nos núcleos de prática jurídica, nos NPJs. Hoje já se fala na implantação dos NPJs, né, que são NPJs eletrônicos, em que você simula audiências, simula casos. Então, essa portaria, no meu ponto de vista, para quem tem interesse e gosta de estudar a questão do ensino jurídico, ela é fundamental para que você entenda que falar de qualidade do ensino jurídico não significa abandonar necessariamente as plataformas da educação à distância. Porém, não significa que você também precisa obrigatoriamente converter aquela aula do professor a uma aula gravada ou uma aula em PDF, né? É muito importante que os alunos entendam que a portaria ela abre um leque de possibilidades para que as instituições de ensino elas tragam dentro delas propostas inovadoras e propostas de qualidade. E aí, veja bem, eu tenho várias ferramentas. Eu tenho modelos assíncronos, né, e sincrônicos. E qual é a diferença de um para o outro? O assíncrono, ele não acontece ao vivo. Por exemplo, nós estamos aqui nesse bate-papo de maneira sincrônica, né? Estamos ao vivo ao mesmo tempo. Quer dizer,
aparentemente, esse nosso método aqui, a gente consegue até dialogar de um modelo socrático, vamos dizer assim. Eu questiono, a gente pondera, eu duvido e a gente vai levando. Já no modelo assíncrono, as aulas são cravadas. Será que um é melhor ou pior do que o outro? Né? A estudar essas ferramentas e, por exemplo, o aluno conversar com a coordenação de curso, conversar com os professores, vamos diversificar as metodologias de ensino, vamos buscar, porque a gente, por exemplo, e aí você falou muito bem a respeito disso logo no início. Dia 16 agora, foi editada a portaria 544, que estendeu até 31 de dezembro desse ano a possibilidade das aulas remotas. Né? Então, assim, nós precisamos realmente conhecer o que é uma aula remota, quais são as ferramentas que nós temos disponíveis e conhecer para quê? Para que eu possa dialogar com aquela estrutura educacional e fazer com que eles me promovam, me ofereçam uma série de ferramentas ou recursos educacionais dentro das tecnologias de informação e comunicação. Então, voltando à discussão sobre o que é melhor, uma aula gravada ou uma aula ao vivo, né? Qual é a vantagem de uma e de outra? A aula gravada, ela permite uma maior flexibilidade de horário para aquela pessoa que trabalha o dia todo, aquela mãe como você que assistiu, que teve reunião, quer dizer, você vai poder replicar aquela aula a hora que você puder. E existe uma terminologia muito interessante que se usa nos livros que trabalham educação à distância, é que o sujeito ativo que estuda educação à distância, ele usa em seu tempo e seu espaço, é ele que faz o tempo e o espaço dele. Né? Então, o modelo assíncrono, ele permite que você consiga revisitar, estudar a hora que você puder. Né? Em compensação, você carece de um maior diálogo ao vivo, digamos assim, a cores, né? Com o professor, você interagindo com ele e com os alunos, com os colegas, vamos dizer. Já o sincrônico, que é um outro método que utiliza-se na educação, que está sendo utilizado na educação jurídica no Brasil, ele já não vai te apresentar tanta flexibilidade de horário, porque você precisa estar naquele horário, assistindo aquela aula, assistindo aquela live da professora Luciana Gluckfall, porque senão você vai perder o conteúdo. Em compensação, como eu disse, você tem condições de dialogar melhor. Até porque, então, essas discussões envolvendo... Com essa mudança que teve agora com o isolamento social, as pessoas têm que estar naquele momento assistindo a aula, até porque as frequências estão sendo computadas, que é um outro requisito exigido pelo Ministério da Educação. Os alunos têm que ter a frequência. Então, é diferente, por exemplo, um dia desse eu vi um curso de aperfeiçoamento que me interessou numa universidade de Santa Catarina, e uma universidade pequenininha, eu liguei para lá e eles disseram, olha, as aulas vão ser 2 semanas de aula, de 6 às 10 da noite, mas você tem que assistir de 6 às 10 da noite. Ao mesmo tempo que tem essa vantagem do online, mas tem do ao vivo, mas tem a desvantagem do não poder fazer o meu horário. E a ferramenta de EAD, uma das vantagens que é vista pelas pessoas que têm menos tempo, pelas pessoas que querem fazer o seu horário, é justamente a possibilidade dela assistir a aula de onde ela quiser e no momento que ela quiser. Então, assim, quando você prende... Os meus filhos estão tendo aula, os meus mais velhos, porque a Piquixita está tendo, mas ela não consegue se ater às aulas online. 1 hora por dia não adianta. De 4 anos, né? Mas os mais velhos estão tendo aula todos os dias, de 8 a meio-dia. Eles têm que estar na sala. E em alguns momentos a pessoa exige que a câmera esteja ligada, porque alguns dormem na aula, enfim... Né? Porque eles têm que ter a frequência, eles estão ali na mesma hora conversando, tirando dúvidas com o professor. O que é legal é que depois essa aula fica gravada e se eles, porventura, não prestaram atenção em alguma coisa, querem tirar alguma dúvida, eles assistem a aula novamente. Mas fazendo uma outra questão, foi muito legal que tu falaste, fizeste esse recorte, né? Porque muitas pessoas podem não achar o seguinte, olha... Não podia ter aula online no ensino jurídico e, de repente, por conta da pandemia, agora pode, 100%. Não. Há muito tempo que já pode, 20% das disciplinas serem à distância, né?
A maioria, às vezes, eram aulas gravadas, né? A maioria das disciplinas eram aquelas aulas gravadas e você tinha um chat com o professor que demorava a responder, não era uma coisa, não era nem um chat, era meio até que um e-mail, né? E a partir do final do ano que vem, dobraram de 20% para 40%. Aí geraram várias discussões, principalmente no curso de Direito, que, como tu bem pontuaste, é um curso tradicionalista. A maioria dos alunos gosta de ter esse encontro presencial. Apesar de que alguns já me relataram, por exemplo, quem trabalha muito viajando para o interior, viajando para fora do estado, e não conseguia cursar o curso de Direito, as disciplinas online, eles, às vezes pediam para mim, quando eu era coordenadora lá da Estácio, que eles só queriam fazer disciplina online, né? Se podia, se só tinha disciplina online, porque aquele semestre ia ter que viajar muito. Então, assim, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam, né? Então, tem pessoas que preferem a aula ao vivo, tem outras não, eu prefiro gravar a aula e assistir no momento mais oportuno. Não, eu prefiro ir para a sala de aula, porque se eu tiver que assistir sozinha em casa, eu não vou ter disciplina, eu não vou me organizar, eu não vou assistir. E agora, com a pandemia, a gente ficou sem opção. Agora, nesse momento, ou todas as aulas vão se transformar em online, ou você vai ficar sem aula, porque não vai poder ter aula presencial. Na UFPA, o que a gente está tendo? As aulas foram suspensas, Luna, e eu não estou tendo aula online, porque mais de 70% do público, dos alunos da graduação, não tem condições financeiras de ter acesso a uma internet que permita que eles consigam diariamente ter aulas. Uma coisa é ele assistir uma live, outra coisa é ele fazer um curso, ele ter um WhatsApp, mas a quantidade de internet que puxa para você ter aula todos os dias é que é um custo. Então, as aulas estão suspensas e sem expectativa de retorno, porque presencialmente isso ainda vai custar um pouco de tempo. Você tocou num ponto assim, extremamente relevante, que é a questão da inclusão digital, né? E a lectoescrita digital. É como se você tivesse que se alfabetizar numa nova realidade. Nós somos todos aprendizes nesse momento. Quem aqui já tinha escutado falar tanto em Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, essas terminologias em inglês que tornaram tão comuns? Quer dizer, o nosso celular hoje ele tem vários aplicativos novos que nós aprendemos, nós estamos sendo letrados à utilização, que até março estava ali no hall de aplicativos do iOS, do meu celular, e eu não sabia qual a relevância. Eu usava no máximo o Skype, né? O Skype para fazer uma videoconferência, uma defesa de TCC à distância, mas agora você tem uma N possibilidades de você estar letrado, mas não adianta nós termos todos esses aplicativos se nós não tivermos a inclusão como meta. Então, falar do isolamento social também precisa ser um ponto, viu, Luciana, que a gente precisaria discutir futuramente sobre políticas públicas de inclusão e a lectoescrita digital, né? Existe um livro muito interessante que é o Estado da Arte em Educação à Distância, é um livro bem denso, que fala sobre vários pontos envolvendo a educação à distância, e um deles é a necessidade da inclusão digital, porque você se depara com aprendizes. É um absurdo você dizer que só quem está aprendendo é o aluno, é a sua filha, né? É o seu filho. Não existe isso. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo letrados. Então, nós temos aqui algumas etapas, né, nesse lifelong learning, que a gente chama de vida de aprendizagem, que a primeira foi a fala, depois nós tivemos a segunda etapa, foi a escrita, e agora qual é a etapa que nós estamos vivendo? A etapa desse letramento digital. Mas, eu repito, isso é muito mais palpável, muito mais fácil para uma criança ou para um adulto que dispõe de um aparelho, dispõe de um computador. E agora, você como professora, nós já temos que ter agora uma base para poder botar o celular fixo, porque senão o celular ele vai tremer. Nós temos que ter uma boa iluminação, né? Eu lembro bem que na faculdade, onde eu coordeno, nós tivemos um momento de repensar. Eu disse, vamos criar, cada professor vai criar o seu espaço dentro da sua casa. Se você ainda não tinha um espaço que você havia pensado para ensinar dentro da sua casa, um espaço silencioso, olha, eu vejo aí seu espaço cheio de livros, né,
disponíveis, né? Então, cada professor teve que criar dentro do seu ambiente, ou do escritório, ou dentro da sua casa, um ambiente novo. Isso se chama também um novo olhar dentro do ensino jurídico. E sim, muitos alunos realmente se adaptaram, muitos alunos preferem a educação à distância, mas também nós sabemos que tem muitos alunos que não se adaptam, que preferem imprimir o material, estudar, ler, do que estudar e dentro do celular ou do computador. Né? Então, esse letramento dentro do... É importantíssimo que tu falaste, porque a gente, quando fala ensino jurídico, ensino digital, a gente se preocupa, a gente se volta, as atenções se voltam para o público discente. Seja o discente da educação básica, fundamental, do nível superior, da pós-graduação, do mestrado, doutorado. Mas a gente tem que pensar quem está ministrando esse ensino, quem está do outro lado da tela, digamos assim, ministrando esse ensino, são professores e que eles também têm que ter essa inclusão digital. Ontem, mandar até um beijo aqui para Ana Cláudia Pinho, que semana que vem vai fazer uma live aqui com a gente, para o Luiz Alberto, que entraram aqui. O Luiz Alberto fez até um comentário. Ontem a gente estava numa discussão na reunião do CONFAD lá da UFPA, de defesa de TCC online. E alguns professores perguntaram, mas e aí? Vão abrir a sala virtual? E como é que eu vou entrar? Quem vai me ajudar? Porque nem todos os professores têm acesso à tecnologia, não é nem ter acesso, mas conhecem a tecnologia, né? Eu vou te ser sincera, eu nunca tinha feito live. Eu acho que eu não tinha nem assistido live na minha vida. E eu aprendi, fui atrás de um monte de tutorial do YouTube e aprender a fazer, né? A gente tem que, nesse momento, até eu falei na abertura do Encontro da Jovem Advocacia, se reinventar. Aí o Alberto me corrigiu, Luciana, a gente que é mais velho tem que se reinventar, mas os alunos, eles já eram reinventados, porque já conheciam mais a tecnologia, né? Então, a gente tem que pensar que essas mudanças, elas perpassam não só por quem está recebendo aquele conhecimento, mas por nós. E uma outra dificuldade, Luna, que eu vislumbrei assim logo no início disso tudo, por conta do ensino com a minha filha Piquixita. O professor que está tendo que elaborar a aula, porque para a gente vir aqui e falar, a gente se prepara, né? A gente tem que estudar. A gente tem um tempo para estudar, um tempo para se preparar, um tempo para falar. E esse tempo, nós, principalmente quem tem casa, quem é dona de casa, quem tem filho, que tem que tomar conta de tudo, porque nesse momento, desde março, a gente está sem as nossas funcionárias, né, para nos ajudar nas demandas de casa. Então, a gente está tendo, essas professoras estão tendo que fazer tudo isso junto e ao mesmo tempo. Dobro de trabalho. Então, isso me cortava o coração, porque a professora da minha filha mais nova está com uma bebê de 6 meses. Ela tinha acabado de sair da licença maternidade. Então, eu pensava, quem está ficando com a bebê de 6 meses dela para ela elaborar a aula, para ela se enfeitar toda, para dar aula dançando, cantando para as criancinhas pequenas? Isso me cortava o coração. E, ao mesmo tempo, tem que continuar a aula, né? As escolas têm que continuar recebendo a mensalidade, os professores têm que continuar sendo pagos. Então, isso permonta, bacana o que tu colocaste, uma política pública de inclusão digital, que perpassa por todos esses vieses, desde o acesso à tecnologia, desde a informação de como utilizar a ferramenta, não só para os alunos, como para os docentes também. E é interessante, Luciana, que, na verdade, a educação à distância, nós falamos hoje muito da internet como mecanismo, né? A internet é uma ferramenta, é um recurso educacional. Mas a educação à distância ela é muito antiga, ela data de 1800 e, sei lá, com os cursos que você recebia em casa, pelos correios, né? E depois veio o Telecurso 2000, que era na televisão. Isso é educação à distância. Então, às vezes, não é nem tanto... às vezes é uma má vontade governamental de você pensar em ferramentas inovadoras ou ferramentas possíveis porque em qualquer casa você tem uma televisão. Na maioria das casas você tem uma televisão. Pode não ter o acesso de uma internet de 300 watts, mas vai ter uma televisão, com certeza. Mas a televisão tem, exatamente. Então, os recursos, eles são muito, muito grandes. Eu não posso limitar a internet, porque eu preciso ter uma boa internet. Por exemplo, nós tivemos ontem problemas técnicos numa live da faculdade por causa da chuva. Caiu aquela chuva forte ontem, faltou energia em vários bairros
Então, eu não posso simplesmente contar unicamente com a internet. Então, a questão envolvendo a educação à distância, ela democratiza, assim, o ensino, né, de uma forma geral, porque você passa a ter o acesso com mais facilidade dentro do seu espaço, dentro do seu tempo. Você pode chegar em comunidades ribeirinhas, você pode chegar no interior, onde você jamais conseguiria, talvez, levar uma escola presencial, física. Mas, falando de ensino jurídico, nós precisamos realmente repensar aquele método puramente expositivo, né? Será que aquele professor que era muito bom no modelo presencial, quando ele se viu na frente de uma tela, ele continuou tão bom, tão articulado, conseguia encantar o aluno? Ou aquele professor que teve que se reinventar, aquele professor que lê muito slide na sala de aula e quando ele se viu agora numa aula online, ele teve que mudar aquele método de leitura, porque senão ele vai ficar olhando para a tela e não vai olhar para o... Certo? Então, assim, revisitar, eu acho que um dos desafios hoje, em falando de educação jurídica, de ensino jurídico, é a mudança paradigmática que esse momento está trazendo. O momento do isolamento social, ele é irreversível. Nós estamos todos passando por um processo de mudança paradigmática e nunca mais vai ser como era antes. Hoje eu já vejo as ferramentas, eu vejo a internet, eu vejo vídeos, eu vejo mídia impressa, eu vejo uma webconferência. Mas, acima de tudo, eu preciso discutir como eu vou desenvolver as minhas atividades aliando, por exemplo, as DCNs. O artigo 4º da DCN, do curso de Direito, ele fala das competências. Então, eu lembro bem que antes da pandemia, as qualificações, eu acho que você sabe muito bem disso, as capacitações dos professores já perpassavam muito sobre a educação jurídica por competência, que é justamente pegar aqueles incisos do artigo 4º e aplicar realmente na prática, dentro dos planos de ensino. Aí, isso ficou agora um pouco de lado, e eu preciso agora redimensionar o fazer, como ensinar, como utilizar as ferramentas, como incluir aquele aluno. E é um desafio importante, viu, Luciana, falar sobre como eu vou fazer o acolhimento desse aluno, para evitar que ele desista, que ele tranque a matrícula, para evitar que haja uma evasão, porque eu escutei muito isso. Depois que a portaria... Foi um movimento no WhatsApp anteontem, no dia 16, quando o MEC publicou a portaria 544, permitindo a educação remota até 31 de dezembro, até o final do ano, que parecia que o mundo ia acabar, quer dizer, acabou o ensino presencial, agora vai ser todo mundo online. Não. Na verdade, ele abriu uma faculdade, uma prerrogativa, uma possibilidade para que as instituições, observadas as medidas sanitárias, escolham a melhor forma de trabalhar até o fim do ano. Sim. Mas vamos supor que agora em julho, a Prefeitura de Belém libere. Hoje eu vi que já foram abertas as agências de turismo. Vai ser paulatino, né? Vamos supor que haja abertura às escolas. Eu posso muito bem voltar ao meu modelo presencial. O representante da Secretaria de Regulação do MEC, ele deixou bem claro, não significa com isso que nós vamos agora adotar para qualquer área do ensino a educação à distância. Vamos voltar, acabou esse problema da pandemia, nós vamos voltar ao que era antes, não há, é uma flexibilização temporária. Sim. Então, eu posso optar por um modelo, voltar ao modelo presencial, e aí eu tenho que ter mecanismos de acolhimento desse aluno, mecanismos de nivelamento, porque certamente, Luciana, os alunos que estão assistindo essas aulas, eles precisa fazer uma mensuração de aprendizagem, precisa saber se eles conseguiram realmente desenvolver as habilidades e as competências que se esperava naquele momento, né? E, acima de tudo, se eu vou adotar o presencial, eu não necessariamente eu vou abandonar o ensino híbrido. Eu posso introduzir, como eu falei no início, não necessariamente aulas dentro das disciplinas online. Eu não preciso converter todas as 40% de carga horária. Eu posso desenvolver atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades práticas à distância, remotas. Quer dizer, por exemplo, eu vou para a faculdade, faço 3 horas de aula
e depois eu vou para casa e complemento com mais uma hora de estudo, ou então eu vou para o NPJ, da instituição e faço mais uma hora de atividade, ou faço um NPJE em casa, assisto uma audiência simulada. Então, o isolamento social, em resumo, ele é um marco, infelizmente, por um lado, muito difícil, né? O isolamento social ele é decorrente de uma doença, de uma pandemia gravíssima, né? Eu até pesquisei aqui o conceito de pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é a pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Ninguém imaginava, início do ano, que nós passaríamos por esse momento que nós estamos passando. E hoje, eu assistindo o noticiário, eu ouvi o seguinte dado: 47 mil pessoas já morreram no Brasil por conta da Covid-19. 47 mil mortes, e aí já é 10 vezes mais que a China, por exemplo, aqui no Brasil. Né? E nós nem vamos entrar no mérito da discussão sobre as políticas governamentais que estão sendo implementadas, porque isso aí já seria uma outra live colocada. Mas é um dado outra live. É um dado importante porque nós não, por um lado, nós não vamos ser mais os mesmos, porque o problema de saúde ele comprometeu lares, perdas de familiares, perdas de laços, né, de contato. Eu recentemente comemorei meu aniversário, não pude abraçar minha mãe, meu pai, por exemplo, né? Então, essas regras de isolamento social, elas são muito contundentes. Por outro lado, eu tenho um lado, posso dizer, positivo nesse processo, que é justamente o repensar, né? Você mudar, a mudança, né? Como a gente sempre fala, a mudança, ela Paulo Freire já dizia que mudar é difícil, mas é possível. Então, eu tenho certeza que tanto os alunos, os professores, eles não serão mais os mesmos. A linguagem dentro da sala de aula presencial, com todas as medidas sanitárias de biossegurança que vão precisar ser implementadas, elas vão ser mais diversificadas, né? Elas vão ser mais diversificadas. Agora, tem um outro lado nesse processo, né? A questão da prática jurídica é um ponto que também é importante de ser mencionado, porque desde as primeiras portarias, a portaria 344, ela proibia de todo jeito a possibilidade de prática, a substituição da prática pelas aulas remotas, né? Acho que você deve ter acompanhado muito bem isso. E agora, com essa portaria 544, isso foi finalmente flexibilizado, porque nós estamos acompanhando medidas do CNJ flexibilizando ao Poder Judiciário, né, aos tribunais de justiça definirem como vão desenvolver suas atividades, quer dizer, como fica a atuação, né, em prol implementada pelo CNJ. Então, essa é uma situação a se pensar. E vem a questão também dessa supervisão. O ponto principal aqui, como supervisionar alguém à distância. Como você vai supervisionar, Luciana, seu estagiário à distância? Já que você está muitas vezes no ambiente de núcleo de prática. O doutor Marcones colocou aqui, como prender a atenção de um aluno é um grande desafio. E são as duas coisas, eu tenho que prender a atenção, que na sala de aula a gente já disputava com o celular, né? O WhatsApp, Instagram, tarará. E agora que ele nem está ao vivo do nosso lado, para a gente ver se ele está mexendo em outras milhares de coisas que tem na casa dele. Prender a atenção e saber se as atividades estão sendo feitas, né? Ou não estão sendo feitas a tempo, a prazo, enfim. Então, aí, quer dizer, essa questão do ensino, eu acho que ela fica muito clara, que ela é possível, mas a prática realmente ainda é um ponto a ser discutido, apesar dela ter sido autorizada, inclusive para medicina, em casos de internato, que antes não estava sendo autorizado de forma alguma, mas você já pode desenvolver a prática, porque ainda não há uma previsão de suspensão do isolamento social, não há uma previsão de uma vacina. Eu li uma notícia aqui, por exemplo, o FRJ já decretou que não vai retomar as aulas enquanto não se desenvolver a vacina, enquanto não descobrir a Unicamp vacina. E a USP também, porque, né? Luciana, você sabe, já disseram que até final do ano as aulas não vão ser presenciais. Exatamente, porque o ambiente escolar é um ambiente de muita aglomeração. E o isolamento diz o seguinte, é separação.
né? É separação. Então, as academias, hoje eu vi um comentário de um amigo, mas a academia vai voltar, por que a escola não volta? Porque a academia ela pode trabalhar com modelo de agendamento. Você vai em determinados horários, né? Eu acho que é assim que deve estar sendo organizado, mas na escola é diferente. Você é aquele modelo sincrônico, sincronizado, todo mundo assistindo a aula do professor, o professor ali, ele vai desenvolver aquela aula em determinados 1h40 minutos, 1h50 minutos, recebe a hora-aula por aquelas horas e o aluno é avaliado, é mais ou menos assim que funciona, né? E aí, também tem um outro dado que eu queria só pontuar, que é um desafio também, que eu acho importante, não só a questão da prática, de se pensar a forma como supervisionar o aprendizado, mas eu trouxe aqui um saldo de emprego de abril de 2020, fonte do Ministério da Economia. Em matéria de educação, nós tivemos apenas em abril 40 profissionais de educação admitidos. Porém, nós tivemos 162 demissões, o que dá um saldo de negativo de 122 vagas, né? Pessoas que foram desligadas e que não foram recontratadas. Então, é um dado importante que a gente precisa discutir. Eu acho que aqui nós tivemos aqui pontos importantes envolvendo políticas públicas, envolvendo a questão da inclusão digital. A qualidade do ensino jurídico, ela precisa ser discutida amplamente na comunidade acadêmica, explicando aos alunos e aos professores quais são os recursos educacionais. Eu não posso simplesmente dizer para aquele aluno que eu só tenho a internet e ponto. Eu não posso oferecer para aquele aluno uma aula em que o professor entra, a internet cai, e aí você não cria outros mecanismos de compensação daquelas aulas. A aula caiu, né? Ou então, do outro lado, aquele aluno que liga o seu computador, deixa lá com a tela fechada e está assistindo Netflix ou, sei lá, lendo um outro livro. Então, esse pacto, né? Esse pacto, ele é necessário, né? E que mais assim eu teria para falar aqui a respeito? Não, e aí vamos chegar amplo, aqui na ESA, que aí que tu começaste a falar no início, né? Porque o ensino jurídico, a gente não está falando, como tu colocaste, a gente não está falando só da graduação. A gente também vai para a escola superior, a gente também vai para a pós-graduação. E eu estava numa reunião de dirigentes de ESAs essa semana e a gente estava discutindo exatamente isso, Luna. Por quê? Porque hoje, não por conta da pandemia, mas já por conta da digitalização de processos, do processo judicial eletrônico, até o Luiz Alberto comentou aqui em cima a questão do momento que houve adaptação do PJE, o aluno de direito que passa no exame de ordem, né, o bacharel de direito que tira a carteira de ordem, ele quer ter uma capacitação na ESA que não é mais aquela capacitação apenas do professor chegar lá e falar. Ele quer ter uma capacitação que ele saiba utilizar a tecnologia, que ele seja informado de como peticionar de forma eletrônica, né, de como fazer pesquisa. Ele quer ter a prática online também. Então, também as ESAs têm que se reinventar para um aluno que não mudou apenas por conta da pandemia. Excelente. Um aluno que já tinha mudado, mas que agora, por conta da pandemia, a mudança talvez tenha atingido uma quantidade maior de pessoas que antes não estavam se ligando nisso. E agora a gente tem que preparar os nossos colegas advogados para esse ensino digital, para a atividade prática digital. Porque, por exemplo, quando a gente fala de audiências de conciliação, de mediação online, audiências da Justiça do Trabalho online, a gente está falando de uma capacitação da advocacia para trabalhar com a tecnologia, que nós não tínhamos antigamente, antes da pandemia, né? Não existe uma preocupação por conta das ESAs de ter esses tipos de curso. A gente tinha curso de PJE, de PJCAL, INSS Digital, mas ensinar os advogados a como fazer uma audiência online ainda não era a nossa realidade, pelo menos no estado do Pará. Então, isso vai perpassar, inclusive, dentro das escolas superiores, né, de todos os órgãos jurídicos, né, a escola da magistratura, do Ministério Público, a nossa da advocacia, porque a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Você falou exatamente o lado positivo do isolamento social, e eu sei que a gente pode dizer o lado positivo da pandemia, né? Você poder conhecer, né? Você ser um aprendiz constante e desenvolver esse letramento, né? Essa terceira etapa do processo de aprendizagem constante que nós temos,
é fundamental, né? Então, a ESA, ela está de parabéns, eu acho que vocês estão, assim, nós estamos, na verdade, né, extremamente organizados nesse aspecto de capacitação e qualificação profissional, e é muito importante também que as pessoas não desistam, não parem no tempo, né? Não, eu vou agora parar porque eu não sei o que vai acontecer, né? Quanto mais você aproveitar esse momento a seu favor, iniciar, por exemplo, uma pós-graduação nesse momento, iniciar um curso de capacitação, aproveitar essa diversidade que a educação à distância está apresentando para você, é fundamental. Eu queria justamente deixar uma mensagem que eu acho que a gente já está indo aqui para o... Já. Agora virou. Faltam 10 minutinhos. Já ia te avisar para tu fazeres as tuas considerações finais. Eu queria, na verdade, deixar para as pessoas uma mensagem de positividade, de acreditar na sua carreira, na sua capacidade. Eu tenho escutado muitas pessoas que pensam em desistir nesse momento. E esse não é o momento de desistir, esse é o momento de você continuar, né? De você se reinventar, porque isso tudo vai passar. Independente de falar de qualidade do ensino jurídico, independente de falar de políticas públicas de inclusão digital, de falar de mercado de trabalho, nós temos que pensar que nós estamos vivos, estamos com saúde, né? Estamos aqui conversando nessa noite, e isso tem que nos fortalecer para que a gente possa melhorar a cada dia. E eu queria deixar essa mensagem para estudantes, para profissionais, advogados: qualifiquem, busquem a qualificação. Não existe maior riqueza que o ser humano pode ter do que o conhecimento, né? Do que você buscar esse conhecimento. E o resto vem como consequência. Obviamente, a saúde é principal, obviamente, mas aí a educação sendo bem buscada, você tem possibilidades N no mercado. Para as instituições de ensino, o que eu acho que talvez seja um grande desafio é você pensar no acolhimento dos seus alunos, pensar e como você vai cuidar desse aluno. Já não é mais a forma antiga de o aluno, o professor distante, a coordenação distante, não. Você tem que ter um canal próximo daquele aluno nesse momento, porque todo mundo passou ou está passando por algum processo complicado envolvendo a Covid, né? Envolvendo essa... Eu mesma fui uma que passei, eu sei muito bem as etapas, né? Então, eu acho que o desafio das instituições de ensino é redimensionar seus currículos, sim, é pensar em plataformas de recursos educacionais, mas, acima de tudo, pensar na pessoa, pensar no estudante, pensar na capacitação do professor, e estabelecer uma nova forma de contato com os alunos, que não é aquele do professor distante, que jamais daria um telefone, né? Eu acho que, vamos dizer assim, na nossa época, né, esse distante, Luciana, que a gente jamais poderia imaginar de ter o contato. Não que todo mundo vai agora ter contato dos professores, mas pelo menos via coordenação, facilitar um pouco mais esse acesso do aluno para que ele se sinta acolhido, se sinta parte do processo. E no mais, eu torço para que todos estejamos bem de saúde, que o próximo semestre letivo dentro das instituições públicas e privadas seja satisfatório para todo mundo, e que se busque realmente a educação jurídica de qualidade, não importando se eu vou fazer o método presencial, híbrido ou totalmente educação EAD, né? O que eu preciso realmente é pensar as competências, estabelecer as competências e trabalhar da melhor forma possível com todos os recursos digitais que nós temos hoje, né, disponíveis. Sim. É isso. Mais cedo eu fiz uma live lá na UFPA. Nós pensamos exatamente isso, Luna. Não só levar conhecimento jurídico para os alunos, mas também nos preocuparmos com a pessoa do aluno. Aquele aluno que está sem a convivência dos amigos, sem a convivência dos professores, sem a convivência da universidade. Aquele aluno, no caso da UFPA, que nós temos um público muito carente, que está sem a sua alimentação do RU. Aquele aluno que ficou doente, ou que teve algum familiar doente, ou que teve até perdas, né? Então, ele está passando por um processo de ansiedade, ele está passando por um processo de depressão. Então, a live, durante a semana, o NPJ, que eu assumi a coordenação lá agora em maio, a gente faz uma live jurídica, um curso online jurídico e uma live de assuntos gerais.
E a live que eu fiz hoje foi com o Paulinho Clautal sobre meditação, que é justamente esse momento para desestressar, chamar os nossos alunos, vamos aqui nos acalmar, refletir. Uma coisa, bateu muito que tu falaste agora. Tudo vai passar. Ele falou isso hoje, né? A gente tem essa certeza. Isso é uma frase jargão. Tanto os momentos felizes passam, como os momentos ruins também passam. Então, o que a gente está vivendo hoje, se a gente colocar na nossa cabeça que é o fim do mundo, que está tudo horrível e atrair coisas negativas, vai ser tudo ruim. Mas se a gente pensar e ver o que positivamente isso está trazendo para a nossa vida, o tempo vai até fluir mais rápido. E se a gente pensar que isso vai passar, porque apesar do noticiário falar toda hora, né? A Maju começa o Jornal do Meio-Dia. Isso vai passar, isso vai passar. Mas vai passar, gente. Tudo passa na vida. Infelizmente, os momentos bons também passam, mas os momentos ruins vão passar, né? E a gente tem que estar fortalecido. A gente não pode querer se cobrar muito. Ele também falou o seguinte, que a gente tem que ser gentil conosco também, né? Por quê? Porque a gente não tem que querer, eu tenho que produzir, eu tenho que escrever, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não, relaxa, sabe? É um momento também, eu vivo fazendo dieta, e tem semana que eu faço dieta, e na outra semana eu digo assim, não vou fazer dieta, deixa eu comer, que é tão bom comer, eu vou ser feliz, nesse momento eu não vou me cobrar tanto. Então a gente tem que ficar sempre se flexibilizando para aguentar o rojão, porque ninguém está aqui dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que aproveita essas lives, aproveita esses cursos. A ESA Nacional fez uma parceria com a ESA estaduais, a gente está cheio de curso online gratuito. Tem pós-graduação online com valores bem acessíveis. Então, se você está com disponibilidade de tempo, para de pensar besteira, te capacita, aproveita esse tempo para quando a gente voltar às atividades presenciais, você estar diferente, com mais cultura, com mais conhecimento, enfim, tem muita coisa para a gente fazer junto, relacionado ao ensino jurídico, relacionado ao ensino de outras coisas diversas, aprende outra arte, né? Aprende outras coisas, a meditação, a fazer uma horta, a bordar, enfim, a fazer marcenaria. Te reinventa, ou te inventa de novo, ou inventa novamente, sei lá, mas não pensa que é o pior dos mundos, porque não é. Vai passar. E vai passar com um novo ensino jurídico. O ensino jurídico que em alguns lugares já tínhamos um incipiente ensino jurídico à distância, né? Mas que agora ele se tornou totalizado, totalmente. E a gente não tem como ter um ensino presencial. Foi o que aconteceu na ESA, quando a gente planejou em janeiro todas as nossas atividades do ano inteiro, a gente ia ter a conferência estadual em maio. Né? Hangar pago, tudo resolvido, palestrantes confirmados, passagens emitidas. E a gente ponderou, chegou em março, suspendeu conferência federal, suspendeu conferências estaduais. O torneio de direitos humanos já todo organizado, foi que também teve que ser todos cancelado. Todos os encontros que a gente já teve. Até em Washington também. Da Comissão de Ensino Jurídico ia ser em Belém, da Comissão dos Jovens Advogados ia ser em Belém. Todos esses eventos tiveram que ser suspensos. E aí, como é que a gente vai continuar chegando com o ensino à nossa classe da advocacia? Vamos aprender a usar os meios que a gente tem e continuar nos atualizando, e continuar estudando, e continuar trabalhando, até porque o nosso trabalho é essencial e sempre será. Luna, falta 2 minutinhos. Adorei conversar contigo. Eu amo falar de ensino também. Nós somos professoras, né? Que a gente mais gosta de fazer. Estamos com saudade, com certeza, de dar aula presencial. Mas nesse momento é necessário nos isolarmos pelo bem de todos e estamos nos aperfeiçoando em outra tecnologia, em outra ferramenta e com certeza a gente vai sair dessa pessoas melhores, no mínimo já com novas técnicas aprendidas. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Amei conversar contigo. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Um grande beijo. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada, Luciana. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.